E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai trazer uma notícia, a gente tem feito muito isso, assim, até para explicar algumas coisas que estão na internet, até para explicar um pouco das técnicas e trazer um pouco para nossa realidade, né, se isso tem no Brasil, se isso não tem no Brasil, se a gente já faz isso ou não. E nesse caso foi a notícia de um bebê australiano sobre capa IVM. Vamos falar sobre in vitro maturation, o que é maturação in vitro em reprodução humana. E o mais importante, se você pode ou não usar isso no seu tratamento, tá bom? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco da notícia primeiro. Então, eu tô com a notícia aberta aqui. O primeiro bebê australiano concebido através da in vitro maturation, com essa técnica inovadora chamada de capa, que a gente chama de capacitação, ou seja, é uma maturação in vitro com capacitação e a realização da fertilização in vitro, que é uma técnica tradicional. Então, basicamente, é a maturação ali do óvulo com a capacitação para gerar uma fertilização e aí seguir todos os passos da fertilização tradicional. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês um pouco da dinâmica dos óvulos ali, por que a gente chama de maturar folículo, e no final eu vou falar um pouco se isso pode ser usado no seu tratamento ou não, tá bom? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: quem estuda biologia e quem vai lembrar um pouco dos óvulos ali, né? Então, o que é o óvulo, lembrando? É uma célula que está ali dentro do ovário. O órgão principal hormonal é o órgão ovário, e o ovário tem duas funções principais. Ele é o sítio genético das proles, da constituição familiar, e ele também é o sítio hormonal, ele produz todos os hormônios. Basicamente, a produção de hormônio ele é indiretamente relacionado à geração familiar, mas o hormônio tem receptor no corpo todo, que gera uma série de benefícios para a mulher, e quando ele falta, uma série de malefícios. Então, hoje a gente não vai falar aqui da função gonadal, da função hormonal ovariana, mas a gente vai falar um pouco da função genética. Então, basicamente, se você pegar um óvulo de uma mulher, ele faz uma etapa que a gente chama um processo biológico chamado de meiose. Não sei se vocês lembram de meiose, eu vou escrever um textinho aqui do lado do que é meiose. Mas é um evento biológico para diminuir o número de células em 2, tá bom? O número de cromossomos em 2. Então você pega uma célula ali que tem 46 cromossomos, e isso é fundamental para a formação de gametas, que a gente fala. Então você quer formar uma nova espécie humana, você precisa de 46 cromossomos. Lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 23 a gente recebe da nossa mãe e 23 a gente recebe do nosso pai. Agora, para nossa mãe, que é um ser humano aqui, que tem 46 cromossomos, produzir um gameta com 23 cromossomos, ele precisa fazer um evento biológico chamado de meiose. A meiose, ela divide o número de cromossomos da mulher em 2. E isso é muito interessante em reprodução, porque ela só é feita muito próximo na hora de ovular. Então, olha que interessante, a mulher ela nasce com o número de óvulos, ela já completou uma etapa importante ali da meiose, mas todos os óvulos que estão no ovário dela têm 46 cromossomos. E aí ela passa a primeira infância sem o ovário funcionar, e existe uma sinalização hipotalâmica para um outro hormônio começar a funcionar chamado GnRH, e aí ela retorna essa etapa da meiose do ovário para a produção de hormônio, né? A granulosa dela ali ativa uma enzima chamada de aromatase e ela começa a produzir um hormônio chamado de estradiol. Bom, isso aqui é ciclo menstrual. Só que o mais interessante é que ela recruta esse folículo e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Lembra que esse folículo, que é a casinha do óvulo, tem um óvulo dentro. E esse óvulo, quando a paciente vai ovular, ela transforma 46 cromossomos em 23. Então ela completa a segunda etapa da meiose e ela ovula um óvulo maduro. Legal, Luiz, entendi, né? Eu lembro de meiose lá no cursinho que eu fiz, onde eu estudei no colégio. Isso a gente sabia que o corpo tinha ali, em algum momento tinha, uma parte do corpo tinha meiose, e a gente lembrava ali, ligeiramente, que isso pudesse acontecer no ovário. Legal. Mas, Luiz, o que é a IVM? Então, o que é a maturação in vitro? Então, imagina o seguinte: se você tem que esperar o ovário chegar no ponto de ser ideal ali de 18 para conseguir completar a segunda etapa da meiose, você pode tirar esse óvulo da paciente, do ovário da paciente, antes. Então basicamente você tira os óvulos da paciente em estágios iniciais de folículo. E esses estágios iniciais ainda não completaram a segunda etapa da meiose. Então você retira o óvulo com 46 cromossomos. Essa é a primeira etapa.
Quando você tira com 46 cromossomos, você não consegue formar uma espécie humana, porque se você pegar 23 de espermatozoide ali, você vai formar uma espécie humana com, sei lá, 69, né? Se a conta estiver certa aqui, com mais 23 cromossomos. Isso é incompatível com a vida, muito longe de ser compatível com a vida. Então, basicamente, o que você precisa fazer é pegar esse óvulo ali do ovário da paciente, lembrando, e lembrei de uma coisa para falar para vocês. A meiose, existem algumas etapas. A primeira etapa da meiose é a prófase 1. Prófase 1. Depois ela passa por uma segunda etapa chamada de metáfase 1, que é os óvulos M1. E quando ela faz o M2, ou seja, a segunda etapa da meiose, ela matura os 46 cromossomos para 23, e aí a gente tem um óvulo maduro, ou chamado de M2, ou em metáfase 2. Legal, isso é o que a gente chama de foliculogênese e esteroidogênese ovariana. Muito bem, bom, se você tira esses óvulos ali antes, você tira um óvulo com 46 cromossomos, e você consegue fazer com que ele se transforme em 23, ou seja, completa a etapa da meiose no laboratório. Isso a gente chama de in vitro maturation ou maturação in vitro. Então isso é feito dentro do laboratório. Existem alguns grupos no mundo fazendo isso. Isso seria muito bom porque em reprodução humana você não precisaria tomar remédio, então você tira ali grande parte do custo do tratamento e você conseguiria maturar em laboratório esses folículos e gerar gestação. Então você pega basicamente o óvulo com 46 cromossomos, você matura ele em vitro, ou seja, dentro do laboratório. Quando ele tem 23 cromossomos, você fertiliza com o espermatozoide do marido e você capacita o óvulo, né, ou seja, melhora a qualidade dele, fertiliza com o espermatozoide do marido e você forma um novo embrião humano com 46 cromossomos e esse embrião pode ser transferido. Ou seja, não deixa de ser uma técnica de reprodução in vitro, não deixa de ser uma técnica de gerar gestação ou vida através do laboratório, né, o que a gente faz em reprodução humana, mas sem o estímulo ovariano, sem todas aquelas etapas que devem ser feitas, beleza? Bom, isso é feito no Brasil? Sim, isso é feito de rotina em alguns laboratórios, não de forma provocada, mas algumas maturações, quando você olha o óvulo ali que você aspirou, que ainda é imaturo, você pode deixar ele uma noite no laboratório e algumas vezes no dia seguinte ele se matura naturalmente, ele está completando aquela etapa, você só tirou ele antes do ovário um pouquinho, isso acontece de forma natural. Você põe um pouco de meio de cultura, os embriologistas colocam no laboratório e aí essa coisa acontece naturalmente. Da forma como é feita nos laboratórios, ou seja, um óvulo muito imaturo, aspirado no início do ciclo, isso no Brasil a gente não tem nenhum grupo fazendo essa maturação in vitro, principalmente com capacitação, que é o Kappa IVM, beleza? Bom, só para completar a notícia então, o Royal Hospital, né, que é um hospital da Austrália, declarou o primeiro nascimento com Kappa IVM, né, com essa maturação in vitro, estão ansiosos para ver o Bonnie nascer. Aqui não sei se é um menininho ou uma menininha, mas é só Bonnie, eu acho que é uma menininha, através dessa técnica inovadora, e vai ser o primeiro nenê nascido na Austrália. Aqui tem um detalhe, que é o último ponto meu do vídeo, existe algum risco? Pessoal, a gente realmente não sabe todas essas técnicas de reprodução. Isso tudo ainda está no campo da pesquisa. Muitas outras técnicas que a gente faz em reprodução humana ainda realmente não estão feitas em larga escala. E muitas vezes em medicina as coisas só aparecem quando você tem muitos casais que fizeram. E essa que é a grande ideia da reprodução humana, acompanhar esses casais, essas técnicas inovadoras, mesmo que in vitro funcione muito bem, a gente observa ainda ali os nascimentos para ver se a gente enfrenta algum problema. A minha opinião é que provavelmente isso não deve dar problema se a gente conseguir coordenar bem a maturação em laboratório e essa meiose foi feita de forma adequada, a gente não deve enxergar problemas nos bebês que vão nascer com essa técnica. Eu acho que o único ponto que eu ainda não consegui ver aqui na matéria, que acho que não está escrito, é se houve ou não biópsia de embrião antes de transferir ali para o primeiro bebê da Austrália. Na minha opinião, as pacientes que nascerem de IVM, que nascerem de maturação in vitro, deveriam fazer biópsia para saber se essa meiose foi adequada ou não, se ela conseguiu completar a segunda etapa da meiose. Beleza? Pessoal, de vez em quando alguns vídeos mais técnicos aqui no canal, não sei se vocês gostaram. Para as pessoas que acompanham o canal, às vezes a gente fala mais do mesmo, a gente de vez em quando vai trazer um vídeo mais técnico, falando realmente, aprofundando um pouco na reprodução humana. Eu espero que vocês estejam gostando. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e comenta alguma coisa aqui embaixo, porque o algoritmo gosta também. Comenta se você quer fazer IVM, se você acha que deve fazer IVM, se a gente deve trazer alguém dos Estados Unidos, da Austrália, para fazer o IVM aqui no Brasil. Quem sabe a gente tem o primeiro nenê por in vitro maturation feito no Brasil com o Kappa.
Valeu, gente. Um abração aí. Até os próximos vídeos.